Quais teorias de conspiração se revelaram verdadeiras, mas a maioria das pessoas ainda não sabe sobre elas. A conspiração dos Great State era o fato de que os Estados Unidos da América tinham um dos sistemas de trânsito público mais avançados e desenvolvidos do mundo nos anos 50, e que foi deliberadamente cerceado, parado e desmontado em conjunto entre o governo, a GM, a Ford e outras empresas automobilísticas, levando promoção e expansão das ineficientes e esbanjadoras extensões suburbanas que dominam a América de hoje, tudo com o objetivo principal de vender mais carros. Propaganda DUI. Uma pousada masnica italiana que incluía muitas pessoas de alto perfil. O que eles estavam fazendo uma loucura. E também resultou na aprovação pelo governo da Itália de uma lei que proibia sociedades secretas. Eles estavam por trás de assassinatos de jornalistas, aquisição da imprensa, política governamental, bombardeios, etc. Que existe uma rede global de tráfico sexual perpetrado pela elite. Mas fale nisso e tudo, então você acredita que as crianças estão sendo vendidas no Wi-Fi e mantidas no porão de uma pizzaria DC aleatória? Não, eu acredito que esse monte de besteira é a razão pela qual todos descartam o tráfico de pessoas como um pânico moral. Está acontecendo. 2 ex-presidentes e um príncipe estiveram perto do líder e, no mínimo, não estou debatendo sua participação potencial porque isso vai desviar o objetivo deste comentário do que eles estão dizendo sobre isso. Quero dizer, FFS. O julgamento de Maxwell começa no próximo mês. Quantas pessoas realmente saberiam disso se você parasse e lhes perguntasse na rua? Todos conhecem o meme de Alex Jones dizendo eles estão tornando os sapos gays. Mas na verdade ele não estava completamente louco porque eles confirmaram que um químico na água de que ele estava falando causou mudanças sexuais em alguns sapos. Na verdade não sabemos se Hitler morreu no bunker. O crânio que se dizia ser dele acabou sendo de uma mulher. OVNIs, me fez pensar que o governo realmente se manifestou e admitiu as reivindicações dos pilotos e outros oficiais e cidadãos como sendo legítimas. Claro que há itens não identificados, mas associar isso com alienígenas não, que o governo admitiu, o que é muito mais preocupante porque provavelmente é alta tecnologia de outro país como a China ou a Rússia. Na verdade não tenho tanta certeza. Houve um tempo em que o bombardeiro B-2 era ultra secreto. Um projeto negro de verdade. Mesmo a Marinha e a maioria da Força Aérea não conheciam porque a tecnologia nele era, e ainda altamente sensível e de conhecimento avançado. Então compare ao F-117 Nighthawk, onde durante os testes e desenvolvimento, havia umas 20 pessoas que sabiam sobre ele. Tem um bom amigo que é um astrônomo ávido. Ele é apenas um amador, mas faz isso desde que tinha uns 10 anos e conhece seu materialismo. Ele vive cerca de 50 milhas ao norte diretamente de uma base da Força Aérea que era conhecida, na época, por ter cabides pretos para manutenção geral de material totalmente classificado. Ele estava fora observando uma noite e se surpreendeu quando uma grande forma preta cobriu as estrelas. Ele olhou de seu telescópio e o viu a olho nu, sem ideia do que era. Um OVNI de verdade, sem luzes, sem som, nada. Então ele tinha um amigo, um colega astrônomo, na Força Aérea daquela base e lhe perguntou se ele sabia o que entrava ontem noite por volta das 2 da manhã. Seu amigo lhe garantiu que nada entrava e que todos na base estavam dormindo. 10 anos depois, ele recebe sua resposta quando está fora observando e vê uma forma muito semelhante. Pede a seu amigo uma pequena ajuda e seu amigo diz: porque sim. Eles conseguiram alguma coisa. Ele não tem liberdade para dizer o que. Então ele chamou seu cunhado que mora lá embaixo para ir verificar. Ele dirige pela base e vê um B-2 sentado na pista. Com certeza a mesma coisa. Penso que muitos OVNIs e objetos estranhos que ouvimos das notícias são algo semelhante. Um voo de teste de um avião de prova de conceito ou voos de aeronaves ainda classificadas como SR-71 ou aeronaves similares, quase certamente para os Estados Unidos, México ou Canadá. Claro que pode ser chinês ou russo, mas estes estão muito longe mesmo com o reabastecimento no meio do oceano no espaço aéreo internacional. E também não surpreendente, muitas aeronaves são classificadas não tanto por suas capacidades, mas pela tecnologia por trás delas. Afinal, todos podem reconhecer que um F-22 existe, mas grande parte da tecnologia do F-22 ainda é classificada. E algumas pessoas dizem: não,
Isso impossível. Eu teria ouvido algo, e minha resposta, não necessariamente. A maioria das aeronaves maior do que você pensa, como um F-22 enorme, muito maior do que um F-16. E surpreendentemente silencioso, mais silencioso do que a maioria dos jatos em uma determinada altitude aproximada. Eu vi o F-22 em um show aéreo e a menos que você esteja diretamente atrás dele. Ele é significativamente menos barulhento do que um F-16 e você não o ouvirá até que ele já tenha passado por você, mesmo que ele não esteja indo para nenhum lugar próximo à velocidade do som. O governo vem suprimindo as tecnologias, a fim de manter as indústrias vivas. Carros movidos a água, o dispositivo de energia Tesla, baterias que funcionam muito bem, terapia com células-tronco, etc. O rei da Espanha evadiu-se do dinheiro e tem negócios muito sujos por causa de sua total imunidade legal que o autorizou. A Constituição não mudou quanto ao atual rei, a fazer literalmente qualquer coisa. Thor era um programa do governo. O governo dos Estados Unidos da América VC estava por trás de cada golpe de Estado contra os governos nacionalistas na América Latina nas décadas de 50, 60 e 70, Guatemala, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, etc. Obsolescência planejada. Os fabricantes realmente projetam seus produtos para falhar, de modo que nós tornamos consumidores repetidos. Acredito que começou com as lâmpadas. Na década de 1920, os concorrentes das lâmpadas se encontraram e concordaram em parar de fabricar as lâmpadas por muito tempo. Existe atualmente uma lâmpada que está ligada desde 1901, anteriormente uma lâmpada antes do plano ser colocado em funcionamento. Conspiracies acontecem o tempo todo. Os poderosos líderes mundiais e corporações conspiram e puxam os cordelinhos. A razão pela qual o DDR4 RAM foi muito mais caro que o DDR3 e o preço nunca caiu foi porque os fabricantes conspiraram para que todos mantivessem seus preços altos e não fossem competitivos. O afundamento do Lusitânia era um navio de transporte civil, mas carregava um depósito de munição. Essa informação foi vazada deliberadamente para os alemães e eles afundaram o navio, causando ultraje nos Estados Unidos da América e gerando apoio público para a entrada dos Estados Unidos da América na guerra contra a Alemanha. Esta não foi a única coisa que foi usada para gerar apoio público para ir guerra contra a Alemanha. A Alemanha pediu ao México para atacar os Estados Unidos da América se os Estados Unidos da América optassem por declarar guerra à Alemanha, e isto também foi usado para despertar a raiva contra a Alemanha. Que o governo dos Estados Unidos da América e outras agências observem ativamente o 4G e o monitorem, pois um fórum coletivo anônimo onde as pessoas podem dizer livremente o que quiserem. Também que Israel e vários outros grupos israelenses focados poste ativamente tópicos de slides a fim de empurrar agendas de geralmente bombardear certos quadros com coisas inúteis a fim de afastar as pessoas e fragmentar comunidades. Acho que muitas pessoas não sabem que encontraram a origem da história do homem de Tuareg. Basicamente, a história remonta aos anos 50 como se um homem tivesse sido parado em um aeroporto em algum lugar da Ásia. Seu passaporte dizia que ele era de um país chamado Tuareg. O país não existe. A polícia não conseguiu descobrir quem ele era e o levou para um quarto de hotel no quarto andar. O homem desapareceu sem que os guardas o vissem. Tem havido muitas especulações sobre quem era o homem. O agente secreto era provavelmente a maior teoria. A história toda foi baseada num evento real, mas não tão intrigante quanto as teorias da conspiração. Com o passar do tempo, tornou-se uma lenda que tem sido muito mencionada com histórias como o Homem Somerton. Recentemente eles encontraram a história original do Homem de Tuareg e ela é muito diferente da lenda em que se tornou. Que a razão pela qual o MSG, glutamato monossódico, teve um mau ré porque o Ocidente olhou para a cozinha asiática como perigosa ou suja e fez correlação entre dores de cabeça, palpitações, etc. E o MSG sem dados científicos concretos para sustentá-la. Na realidade, o MSG não tem efeitos negativos à saúde e tudo o que sempre fez foi realçar aquele sabor umami. A CIA ajudou a traficar montanhas de cocaína nos Estados Unidos da América nos anos 80 para desviar os lucros para esquadrões terroristas de direita que praticam tortura e assassinato na América Latina, a fim de derrubar pessoas que protestam por uma vida melhor para as maiorias pobres. Além disso, o dinheiro da CIA do governo saudita aliado criou o movimento que seria renomeado como Talibã. Controle do tempo. Quando falo nisso, muitas pessoas perdem a cabeça. Está no Google por amor ao Senhor. Operação Northwood e MK Ultra. Sim,
O governo não fez experiências humanas com LAZD em cidadãos americanos desconhecidos. Sim, o governo não tinha um plano para bombardear a infraestrutura dos Estados Unidos da América e culpar os cubanos por isso. Falso ataque bandeira. Mas isto não como aqueles planos que fazem, mas que nunca realmente usam. Todos os chefes de pessoal conjuntos já se apoiaram a implementar-se dos planos. EFK foi a única razão pela qual isso não aconteceu. Não acredita em mim? Tudo bem. Faça a sua própria pesquisa. Provavelmente, melhor do que acreditar em algum cara da Reddit.